Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro eu vou dar os recadinhos para você que quer fazer sua constelação familiar, seu mapa astral, orientação vocacional ou também adquirir o tarô astrológico. É só você ver as descrições aqui no vídeo. E não se assuste, sim, eu estou com um capacete de skatista ou de patinadora também, né? Eu vou explicar por quê, gente. Porque a partir de agora, todos os vídeos eu vou trazer um personagem. Porque para que eu possa conversar com a criança aí dentro de vocês, eu tenho que trazer a coisa lúdica. Não dá muito para eu ficar naquela posição, porque senão a gente não consegue conversar com quem realmente importa, que tá lá dentro de vocês, que é a sua criança interna. Então eu vou explicar o capacete, né? Para vocês entenderem que a gente tem que ser o quê? Tem que ser guerreiros e tem que ir de cabeça mesmo. Aqui, ó. É a Áries, a gente tem que ir de cabeça, tem que ir na coragem mesmo que doa, por isso tem que estar com o cabeção aqui firme e aí a gente avançando com relação à vida. Vou trazer aqui constelação familiar no dia de hoje, vou falar pra vocês por que eu vou começar então a trazer vários personagens, né? Não só aqui, mas também nas minhas consultas presenciais. Agora eu entendo o mestre Pat Adams, por quê? Porque a brincadeira é a única forma da gente então conseguir contato com a nossa criança. E eu vou trazer então bastante coisas, linkando com a astrologia, trazendo a minha forma, né, a minha forma de falar, a minha forma de expor os assuntos, para que esses assuntos que muitos acham que é difíceis, para que fiquem fáceis. A gente tem que facilitar a vida das pessoas. Então, bora pro vídeo de hoje, que hoje eu vou falar então de constelação familiar. Como é que eu faço a constelação familiar? Como é que eu abordo isso, né? Como é que eu sento e falo, vou começar a fazer? Na verdade, gente, eu comecei a fazer a autoconstelação familiar. Eu mesma escrevia, eu mesma fazia, e um dia eu chegava para as pessoas que já estavam um pouco nesse âmbito, e elas falavam, como é que você faz isso? Eu falei, não sei, resolve. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vou em constelação familiar, eu acho tudo muito quadrado, é tudo muito sem vida às vezes, eu acho tudo muito quadradinho, muito... E eu falo, não é isso, cara, cadê a emoção aqui? Cadê a explosão para as coisas saírem? Que precisa sair da gente. Enquanto a gente não coloca as coisas pra fora, a gente não entra em contato com a nossa essência, não entra em contato com o nosso eu superior. Então eu comecei a falar, e era muito complicado, a mesma coisa com a astrologia, né? Eu falava assim, será que eu posso falar astrologia dessa forma? Eu ficava muito insegura. Será que eu posso? Ou eu tenho que falar quadradinho como todo mundo faz? E eu cheguei e falei, quer saber? Eu vou fazer da minha forma e seja o que Deus quiser. Vamos tomar coragem e vamos fazer. Então vamos lá, eu quero primeiro que vocês entendam. A câmera está desfocando. Eu quero primeiro que vocês entendam uma coisa. A gente tem um negócio chamado de máscara, né? Uma máscara. Ela é muito moldada através do que a sociedade quer, né? Então, uma máscara social. A gente tem o eu inferior. Esse eu inferior são todos os complexos, são traumas. Fala da nossa parte de negatividade, fala também dos medos, dos ódios, das raivas, né? Então, fala de tudo isso. E a gente tem, né, por fim, o eu superior, ou a essência, que é de fato onde precisa chegar. Então, ou seja, para que essa essência, o eu superior, possa comandar essa máscara, essa persona, esse guerreiro, esse ascendente, então, ou seja, eu não vou trazer aqui a astrologia, dá pra gente saber o que é o inferior, o que é máscara, o que é o superior dentro do mapa astral? Dá. Vamos ver se eu faço um vídeo falando sobre isso. Para que eu possa, então, ter a essência iluminada, bonita, maravilhosa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso primeiro passar pela minha máscara, né? Destronar minha máscara, depois eu preciso passar pelo meu inferior para que a cristalidade não existe, mas estou botando aqui, aquilo que é cristalino possa vir à tona, né? Então é a questão da flor de lótus. Precisa sair da escuridão, que é o eu inferior, para que possa vir novamente para a questão da luminosidade. E olha que interessante, né? Então aqui o eu inferior, gente, ele é a sombra. E o eu superior, ele é a luz. Então, ou seja, né? O que acontece? Aqui a gente tem casa 8. Casa 8 é típico, é sombra. É a gente o quê? Mostrar os conflitos para as defesas. Então, ou seja, por que a gente defende os nossos conflitos? Quem é que faz a defesa dos nossos conflitos internos? A máscara. Por quê? Vamos dizer assim, ó, vou contar aqui uma experiência pra vocês. Eu tava na rua e todo mundo, as pessoas me conhecem aqui, né? Então, e eu sempre passo essa coisa da bondade, essa coisa muito boazinha.
E aí teve um dia que eu tava com a minha filha e eu acabei então dando um berro. Internamente eu queria dar aquele berro. Até o ponto, eu não sei se era eu ou se tinha uma energia, uma carga energética forte naquele local, ou seja, pessoas que reprimem muito aquilo, não extravasam, e eu, como sou uma pessoa permeável, eu permeio, eu acabei extravando. Então eu não sei se era uma questão externa do ambiente ou se era meu. E eu acabei dando um berro. Ou seja, para onde foi minha máscara? Eu tirei minha máscara e permiti que o eu inferior, toda essa questão da sombra viesse à tona. Todo mundo olhou e ficou assim, né? Meu Deus, o que aconteceu? Né? Claro que naquele momento eu fiz uma ação que ela era desarmônica, eu dei um berro, né? Minha filha chorou e logo em seguida eu tive que fazer uma ação para equilibrar isso. Então assim, eu faço isso com consciência e eu permito as coisas saírem. Então, ou seja, a máscara defende toda hora para não mostrar o eu inferior. O que é isso? É exemplo. Internamente eu tô com raiva daquela pessoa e eu fico mostrando que eu não tô. Isso é máscara. É uma máscara da questão da sociedade. A sociedade coloca que a gente tem que ser bonzinho, tudo bonitinho, maravilhoso. E eu não posso ser inteiro, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar autêntico. Mesmo que eu extravase às vezes, né, uma raiva, um ódio, um medo, seja o que for, mas eu estou sendo autêntico daquilo que eu estou sentindo. Então isso é uma coisa muito importante para vocês, tá? Então a casa 8 é isso, são os conflitos internos e que enquanto eu não olhar para eles e permitir que eles saiam de mim, porque eles formam coisas congeladas dentro da gente, não é casa 8, congelado, como eu sempre falo, eu não chego aonde na minha casa, no meu eu superior, ou na energia de Sagitário, né, que é a casa 9, que é de fato a sabedoria, né, aí a gente entra o que? No eu superior, aí eu não preciso mais extravasar a raiva. Por que eu tô extravasando a raiva? Por que eu tô extravasando esse ódio, querer vingança? Porque existem o que? Questões mal compreendidas, interpretações que a grande maioria das pessoas tiveram na infância, não conseguiram interpretar e acabaram então criando esses conflitos internos dentro de você. Então olha que interessante, o que é uma constelação familiar? Eu vou trazer aqui o meu trabalho, tá bom? É o seguinte, as pessoas têm então a dificuldade, então a gente tem vários grupos. A gente tem pessoas que têm dificuldade de acessar o eu inferior, né? Esse eu inferior está muito distante. Ela vive muito da máscara, desse eu falso, é um eu bem falso. O eu inferior, gente, ele é um eu falso, mas ele é muito mais verdadeiro do que a máscara. Porque ele tá dentro de você, então ele tá muito mais verdadeiro. A máscara, ela é muito mais falsa, porque como é que eu posso colocar pra vocês? Ela é moldada a partir das regras do externo, então, ou seja, da Matrix. Ela é muito mais falsa. E tem muitas pessoas, então, que têm dificuldade de acessar esse eu inferior, né? Então tá lá embaixo mesmo, por isso que a casa 8 tem que puxar ela pra cima na sua intimidade. E outra, tem muitas pessoas que até têm, né, esse contato, mas não conseguem extravasar por medo, por vergonha, por várias questões. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega pra mim e a gente vai trabalhar um tema, primeiro que assim, a gente compreende as coisas, né? Não é julgamento, a gente compreende. É aí que tá a diferença. Eu compreendo por que aconteceu isso. E a gente vai trabalhando com isso, vai trabalhando nesse sentido. Então, ou seja, a pessoa tem dificuldade de o quê? Quebrar a máscara, né? Quebrar a máscara e mostrar o eu inferior. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. Lembra que eu acabei de contar dessa questão de que eu estava no meio da rua e dei um berro? Eu estava, gente, num lugar desprotegido, porque muito provavelmente as pessoas poderiam me falar, Marcela é ruim, não sei o que, jogar pedra, não iam fazer isso? É claro, gente, que eu sabia o que eu estava fazendo, né? E se por acaso alguém chegasse e fizesse uma cara feia, eu não ia ficar mal por causa disso. Então, quando vocês, às vezes, vêm conversar comigo, eu sei que isso acontece bastante, vocês estão num lugar protegido. Então, assim, eu não vou repudiar, eu não vou julgar, eu não vou falar, nossa, meu Deus do céu, não tem esse tipo de julgamento. Então, é um lugar protegido onde vocês podem extravasar esse eu inferior. Para que ele saia, ele precisa sair. Enquanto ele não sair, gente, fica nesses ciclos viciosos e fica alimentando ainda o que? Esse eu inferior e às vezes não tem uma conectividade com o eu superior. Mas é uma coisa bem importante. Então as pessoas têm essa dificuldade e é por isso que eu falei que quando eu vou e eu já faço isso, eu já fazia isso no mapas astrais. Eu falei, será que eu posso colocar isso? Eu posso colocar. Então, exemplo, pode ser que você vai fazer uma constelação comigo e eu vou estar de Sherlock Holmes.
para brincar com você, para quebrar a sua máscara, para trazer alegria, para trazer essa coisa de diversão, porque muitos de vocês às vezes não conseguiu brincar, no dia que brincou, a mãe às vezes estava muito cansada, falando, não, mas aí você interpreta de uma outra forma. Então é a gente fazer o que? O processo de ressignificação disso. Então é por isso que tem essa questão da gente o quê? Criança conversando com criança. E tá tudo certo, porque as crianças não tem coisa de errar certo e errado, gente, não tem. E a criança tá em contato com Deus o tempo todo. Né? A gente não fala, não tem aquela famosa frase, só os pequenininhos de consciência. O que é pequenininho de consciência? A consciência tá pura, não tem eu acho, eu sei, não tem isso é verdade e tal. Não, ela é pura, então por isso que ela entra em contato com a sabedoria, né? Ela na verdade, a criança, ela não tem os condicionamentos, né? Então ela, por exemplo assim, pode ser que do nada ela tenha vontade de dar uma pirueta no meio da rua porque ela teve vontade. E ela dá essa pirueta, sabe? Então é mais ou menos assim. Então o que acontece? Qual que é o papel do terapeuta, tá? Eu já falei aqui pra vocês, nem todos os terapeutas são terapeutas, tá? Tem um livro, tem uma parte do livro do Jung, eu falo que eu devo ser discípula de Jung, só pode ser, que ele fala isso, né? Tanto é que assim, ele coloca que o terapeuta ele consegue fazer esse contato do eu inferior e trazer lá pra luz, ele tem essa facilidade, né? E tem muitos terapeutas que a gente já falou isso, tem muita questão de contra-transferência, tem questão de dependência, né? Ficar dependente do terapeuta, quer dizer, o terapeuta fica dependente do paciente. Então tem que tomar um pouco de cuidado para onde vocês vão, tá bom? Tem que ter esse discernimento. Então o que acontece? Aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou ser um terapeuta, que a gente tem já o psicodrama, né? Eu acho que eu vou ser uma terapeuta artística. Por que não? Por que não ser uma terapeuta artística, né? O que me impede de fazer um vídeo com capacete? O que me impede de falar de astrologia? Não me impede nada, né? É claro que se as pessoas não querem entrar em contato com a sua criança, elas vão colocar então um monte de... vão jogar uma... não pode porque tá errado, tem que ser desse jeito. É porque as próprias pessoas estão nos seus condicionamentos, né? Então o papel do terapeuta, nesse caso, tá? Eu tô colocando aqui no meu caso... é viver o eu inferior do outro. E aí que tá o grande lance. Tem que saber o que você tá fazendo. Porque assim, você tem que saber muito bem quem é você, qual é o seu eu inferior. Eu tenho que saber muito bem qual é o meu eu inferior, né? Porque senão eu vou achar que o eu inferior é meu, e não é. É eu facilitar. O terapeuta, gente, ele é um facilitador. Ele facilita. É o quê? Ó, então vamos dizer que eu tô vendo aqui, eu faço a constelação da pessoa e eu chego que ela tem uma dificuldade de entrar com a raiva. Então o que eu faço? Eu vou junto com ela na raiva. Então eu começo a jogar pra fora essa raiva e eu falo, eu aciono nela pra ela também jogar. Enquanto ela não fizer isso, ela não vai ter uma vida o que desbloqueada. Essa vida desbloqueada é eu entrar em contato com a essência. Então o papel do terapeuta é esse, é viver o eu inferior. É isso que acontece nas constelações familiares, né? Só que assim, o que eu vejo é que eu já fui em bastante constelação familiar, eu vejo que às vezes é muita encenação, gente, é muita encenação, tá? Muita superficialidade, não é de verdade. As pessoas não sentem, então lá, mentem, existe a questão do campo da fenomenologia, que isso existe. Por exemplo, assim, a pessoa tá sentadinha lá, bonitinha. Então eu já participei de várias e a pessoa assim, super encoraçada. Status, tá tudo no status quo. E eu falei, ih, precisa de gente de Urano. E eu tenho um ascendente em Aquário, então, gente, eu quebro essas coisas, sabe? É quebrar mesmo. E aí o que acontece? Aí na hora que você joga lá no campo, né? Você joga no campo fenomenológico. E aí é muito engraçado que você fala assim, nossa, mas é engraçado porque o que eu tô vendo aqui é que tem uma parte sua que tá super raiva. E ela fala, não tenho nada raiva aqui, imagina, tô raiva. Olha a máscara aqui, ó como uma máscara, essa máscara social não quebra. Eu falei, não, mas ó, então tá bom. E aí o que acontece? Então eu vou trazendo esses eus inferiores e aí eu vou dando vida pra eles, já que ela não quer expressar, então a gente expressa. Por isso que eu falo terapeuta artístico, eu vou cantar esses eus inferiores. Então olha que interessante, ele vai viver a raiva, o ódio, a inveja. Por quê? Porque como tem esse status quo, que está muito relacionado com essa máscara, as pessoas falam, se eu viver a raiva, se eu viver a loucura, se eu viver a tristeza, se eu viver sei lá o que, como é que vai ser para os outros? As pessoas vão me achar que eu sou fraca, que eu tô fazendo mimimi, que eu não tenho nada pra fazer. E não, gente, tem que vivenciar isso. A questão que a gente tem que vivenciar, e ó, já vivenciei, já passei, já acabou.
Quando eu entrei em depressão, o que aconteceu? Só depois eu fui entender. Aí eu acho que agora eu vou colocar uma imagem pra vocês, só pra vocês verem como é que eu fiquei. Então, como eu era antes, nesse status quo, parecendo a princesinha bonitinha, e depois como eu fiquei. Então, o que aconteceu? Ninguém queria viver a tristeza, ninguém queria viver a depressão, ninguém queria viver a melancolia, ninguém queria viver essas coisas. E eu, então, permiti que esse eu, né, triste, viesse à tona e tomou conta do meu corpo. E eu fiquei do jeito que eu fiquei, né? Eu permiti. O que aconteceu? Todo mundo que estava na minha volta falava assim, Marcela tá ruim, Marcela tá doente, Marcela precisa de tratamento. Ou seja, todo mundo queria que eu voltasse para o que eu era, bonitinha, princesinha. Porque ninguém queria ver o que eu tava fazendo. Só que eu fiz isso de forma inconsciente. Se eu soubesse disso, só fui saber isso depois, tá? Se eu soubesse disso, eu viveria a tristeza, mas muito mais tristeza. Nossa, rasparia a cabeça, eu faria o papel da tristeza. Porque eu estava espelhando para os outros a tristeza deles, eles não queriam ver. Então o que acontecia? O que eles faziam? De vez eles olharem, acolherem, porque a partir do momento que as pessoas estavam na minha volta, acolhessem a mim, o que eles estavam fazendo para eles também? Acolhendo a tristeza deles. Então eu estava servindo como um papel, como um canal da tristeza. Só que as pessoas não estavam nesse lance, o que elas queriam fazer? Marcela, põe uma roupa, Marcela se maqueia, Marcela não sei o que, Marcela fica feliz, porque as pessoas não aceitam esse eu inferior, não aceitam essa carga de sombra dentro delas. E aí depois passou isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo de beleza pra vocês entenderem melhor um pouquinho sobre isso. E aí é isso, entendeu, gente? Então a gente tem que encarnar a loucura. Então assim, tem horas que eu encarno a loucura e sei do que eu tô fazendo. E eu sei sair do papel. Então tem horas que eu encarno a loucura, tem horas que eu encarno o ódio, a raiva. Não quero, não sei o que, sabe? Bem assim, porque eu tenho que espelhar para os outros enxergarem. Enquanto a gente não expressar a raiva dentro da gente, o outro também não vai ver a raiva dele. Enquanto eu também não expressar o amor que está dentro de mim, que é o eu superior, o outro também não vai conseguir enxergar o amor dentro dele. Vocês entendem isso? Por isso que a gente não pode guardar? A gente tem que revelar as coisas. A luz não pode ficar guardada e nem a sombra, tem que ser revelada. Então, ou seja, vou trazer aqui o Bolsonaro só para vocês entenderem. O Bolsonaro tá fazendo o papel deles. Tá fazendo o papel dele. Ele tá fazendo o papel do masculino deturpado, do masculino machista. Então, ou seja, o que acontece? O Bolsonaro, gente, ele não é desse tamanho que vocês enxergam. Aí que tá o grande lance. O Bolsonaro é a projeção de todas as pessoas que não querem enxergar dentro delas que elas também têm Bolsonaro dentro delas. Elas tentam, o que acontece? Joga no Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá mostrando o que as pessoas não querem ver dentro delas. Então ele tá fazendo o papel dele? É claro que ele tá fazendo o papel dele, é claro. O que acontece? Vai partir de cada um chegar e falar assim, nossa, eu vou acolher. A partir do momento que uma pessoa fala assim, não, eu vou acolher esse lado que é mais status quo, esse lado que é mais machista, esse lado que é mais agressivo, eu vou acolher. A partir do momento que a pessoa está acolhendo o Bolsonaro dentro delas, ela também está acolhendo a sombra delas. Vocês entendem agora? Não fica claro? É muito legal isso, né? Isso é divertido. Por isso tem que incluir. Eu tenho que incluir. Então se você está olhando uma pessoa na rua, você fala assim, ai, coisa feia, acolha a sua feiura, porque você está acolhendo ela também. É muito legal isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ou seja, ajudar a quebrar a máscara e fazer o parto do eu inferior. Então essa é a função de um terapeuta. E aí, gente, eu tenho sol de casa 5 em Câncer. O que acontece? Eu sei expressar, eu sei dar voz através do quê? Da criação, da criatividade, criação também, da criatividade e principalmente da alma. Porque a alma fala do nosso eu inferior, ela fala do nosso eu inferior. A casa 4, a lua, fala também dessas questões do eu inferior. A gente tem que dar vazão através da expressão. Eu vou colocar aqui pra vocês só pra vocês entenderem. Então, ou seja, a gente tem que o quê? Romper a máscara social. A gente tem que eclodir, sabe? O ovo, vamos fazer o seguinte? Você vai pegar um ovo na tua casa e vai escrever assim, máscara. Aí você quebra o ovo. É isso, é só quebrar. Quebra a máscara, quebra a máscara. Vocês precisam fazer a função de vocês. A gente tem, por que a gente às vezes tem dentro da família uma pessoa que é esquizofrênica, uma pessoa que é alcoólatra, né? Eu tô colocando esses rótulos, tá? Só pra vocês entenderem. Porque, na verdade, ela tá externando o que a família não vê. Então ela tá fazendo o papel dela. Enquanto... Sabe como que a gente cura? A gente que usa muita droga, álcool, etc. Sabe como a gente cura? Quando cada um das pessoas, do membro da família, o que? Incluírem dela. Aí solta.
é automaticamente, isso se chama milagre, milagre da inclusão da sombra. E aí agora, gente, eu vou falar assim um pouquinho aqui da romper a máscara social, né? Então romper essa coisa fofinha, fofofes, que sabe, romper, porque quando a gente vê, então, exemplo, você for no parque, todo mundo é apático porque vive em função de uma máscara, vive em função de uma persona, e aí por isso que a gente vê um mundo muito apático, então tem que romper. E é interessante essa sensibilidade com lugares, né? Vou colocar aqui um pouquinho a esponja, principalmente quem tem forte câncer, forte lua, forte Netuno e forte peixe, são os esponjinhas, são os que vieram para curar, são os que vieram para limpar, são purificadores. Você é um purificador, meu filho, acredite, você é um purificador. Existe um purificador de água, você veio o quê? Limpar a água do oceano, limpar as emoções, é muito legal isso, né? Então o que acontece? Quando a gente tá andando na rua, eu agora, né, com a minha idade, consigo agora identificar e entender. Primeiro eu tenho que saber muito bem qual é o meu eu inferior, tá? O que é meu de limpeza e o que é do outro. Então tem que saber muito bem isso, com relação a isso. O que acontece? Às vezes a gente tem um lugar, né, no planeta, isso é muito legal que a radiestesia traz, isso tá na casa, que existem pontos de tensão, acúmulos de egrégoras, de formas de pensamentos, de raiva, de não sei o que. Então às vezes a pessoa olha para aquilo e fica colocando, fica projetando. Aí passa uma esponjinha e capta aquilo. E aí ele fica meio perturbado, não sabe o que fazer. Agora você já tá entendendo, entendeu? O que você faz? Captou, põe pra fora. Como é que eu faço? Eu canto, tá? Eu transformo, eu canto. Então, naquele momento eu canto ou eu externo, ou eu expresso o que tá vindo. Então, eu faço isso às vezes, tá? Pra isso, gente, pra vocês estarem nesse trabalho de ser terapeutas, tá? Isso é ser terapeuta. Você tem que estar com o seu corpo físico muito bem nutrido, tá? Porque tem dias, então, exemplo, às vezes eu faço consultas que do nada, gente, sai muito catarro de mim. Porque eu tô limpando. Então, sai catarro de mim. Às vezes eu tenho diarreia, o xixi, sai odores porque eu tô limpando. Então, tem que permitir. Isso tem que saber, então você tem que nutrir muito bem o seu corpo. Seu corpo tem que estar muito bem nutrido, porque senão, se você não estiver muito bem nutrido, a gente vai agora trazer aqui um exemplo. Espera de Milagre. Já viram esse filme? Espera de Milagre? É aquele cara, negão, né, fortão, né, você vê forte, ele era forte. Não era forte de corpo físico, ele era forte de grande de alma. Então ele pegava a tristeza do outro, tirava e depois ele transformava, acho que era em mosca, borboleta, não lembro, abelha. Ele transformava, então ele era um transformador. Ele é uma pessoa transformadora. E aí agora vocês entendem por que eu tenho meio de céu escorpião? Porque eu consigo transformar, então eu transformo a partir da música principalmente. Eu componho, que é pra isso, é pra transformar. Então pra mim tudo é matéria-prima. Então você pode vir com raiva pra mim, beleza, me dá essa raiva aqui que eu vou transformar numa música de amor. Então é nesse sentido. Então ele tem uma hora lá que ele se entope, né? Não se entope? Que ele pegou, não sei de quem, acho que ele pegou a raiva, sei lá o que é. Porque é muito sensível. As pessoas piscianas, cancerianas são muito sensíveis. Só que assim, gente, vocês têm que saber como vocês vão utilizar isso. Antes eu não sabia, gente. Então antes eu ficava assim, eu ficava triste, ficava alegre, ficava triste. Era o dia inteiro assim, meu corpo físico estava muito cansado. Agora eu já sei. Agora eu já entendi as coisas, já entendi o que é pra fazer. Então olha que interessante, tem uma hora que ele se entope, ele ficou congestionado, não consegue pôr pra fora. Por isso que tem que sempre trabalhar o corpo físico vocês, tá bom? Principalmente cancerianos e piscianos, tá? Ou que tem esses planetas fortes no mapa. Porque vocês têm que dar vazão, então às vezes vai sair, que nem eu falei, cocô, catarro, vocês têm que colocar, porque senão vocês vão ficar congestionados, e aí dói, congestionou, dói, tem que trabalhar o corpo físico, não adianta. Então a espera de milagre, e aí aquela questão, né, gente, da gente viver a tristeza, a gente viver a alegria. Vamos viver a tristeza, vamos viver a alegria. Às vezes, gente, tem alguns lugares que a gente vai que as pessoas se esquecem o que é alegria, se esquecem o que é sorriso. Então hoje, né, antigamente eu fiz muito papel da tristeza já, porque eu fui limpando a minha tristeza, eu fui externando. Hoje eu faço mais papel da alegria, então hoje eu tô na rua, eu tô sorrindo. Não é um sorriso falso, não é um sorriso assim de máscara social, é um sorriso genuíno, é um sorriso que vem de dentro pra fora, é alegria. E as pessoas olham. Então você também tá recordando os seus irmãos o quê? A reviver a alegria dentro deles. Olha como a gente tem uma responsabilidade, né? Não é lindo, não é fantástico? É maravilhoso, então vamos lá. Então olha aqui, eu vou colocar aqui só pra vocês entenderem. A gente tem um negócio chamado de comunicação. Então existe comunicação.
Comunicação é casa 3. Comunicação, eu vou informar um conteúdo. Informação é casa 3, energia de Gêmeos. E existe uma coisa que se chama expressão. Expressão é casa 5, né? Eu coloquei aqui, casa 5. O que tem no meio dessas casas? Um negócio chamado casa 4, a casa da alma. Então, ou seja, às vezes a gente informa que a gente está triste. Estou triste. Mas a pessoa não consegue expressar a tristeza. A gente tem que saber informar, comunicar expressando. A gente tem que fazer essa ligadura, casa 3, casa 4, casa 5. Porque a casa 5 já contém casa 1, 2, 3 e 4. Ela já contém essas casas dentro dela. Então a casa 5 é expressar. Quem é que expressa? É o sol. Então eu vou expressar. Tem muitas vezes que as pessoas têm dificuldade dessa expressão. Ela tá parada lá na casa 3. Ela só sabe comunicar, não sabe expressar. Porque ela tem medo de expressar. Expressar, gente, a tristeza. Então eu vou expressar o choro. Eu vou usar todo o meu corpo. Na casa 2, aqui o corpo, casa 1, expressar meu corpo, eu vou sentir aquela tristeza, eu vou entrar nela, tá doendo, então, sabe? E vai trazendo emoção, ó, eu já tô trazendo aqui emoção. Eu vou expressar um sentimento, sabe? Tipo, de colocar a raiva, de chorar, é isso, né? Aí eu volto pro meu estado normal, porque senão aqui eu começo a chorar, eu começo a colocar isso pra fora, né? Porque eu tenho essa habilidade, eu tenho essa facilidade, né? Então, ou seja, há uma grande diferença com relação a isso. Então, ou seja, uma coisa é informar e outra é expressar, né? Então a gente tem que lembrar que a casa 4 tem a emoção. Então expressar a emoção, então expressar a emoção no medo. Então eu tô com medo, tá me dando medo aqui, sabe? Tipo, expressar isso mesmo. Por isso que o ator, ele tem um papel muito importante. O ator, ele espelha para o outro que está lá sentadinho o que as emoções que às vezes ele não quer vivenciar. Não é fantástico? Fantástico! A astrologia é uma maravilha, gente. A astrologia Gente, astrologia tá dentro de mim já. Astrologia é uma maravilha, não posso nem... Então, ou seja, olha que interessante. Vou colocar aqui uma frase para vocês pra gente terminar o vídeo. Eu aqui de skatista, aqui ó, de atacante, vou de cabeça mesmo, pra quebrar a couraça, né? Então, ou seja, você está ciente agora que não expressar, ou seja, a casa 5, que não expressar o que está sentindo, te causa o quê? O que você está vivendo hoje. Te causa os bloqueios. Então, ou seja, você está ciente de que se você não expressa, e cada pessoa tem um signo de casa 5, e cada pessoa tem um sol, e cada pessoa tem um leão em algum lugar, né? Isso é muito interessante. Gente, eu vim ajudar as pessoas a encontrar a criança, porque eu tenho um sol em leão. Eu tenho um sol de casa 5 com Mercúrio. Então, ou seja, eu vim ajudar as pessoas com isso. E aí o que acontece? Se você não expressa, vai te causar os bloqueios. No corpo, na alma, na vida, vai te causar os bloqueios. E olha que interessante que eu quero colocar aqui pra gente terminar o vídeo de hoje, patrocinado por ninguém, por mim mesmo. O que acontece? Quando eu olho um corpo físico, eu não julgo esse corpo, tá, gente? O que acontece? O corpo físico mostra o desequilíbrio. Então vamos dizer que você precisava expressar na sua infância alguma coisa e não expressou. O que aconteceu? Houve um desequilíbrio, não conseguiu expressar aquilo, porque expressão é vida, expressão é vida, independente se é a raiva, se é o ódio, é vida, tem que expressar, são emoções, a gente precisa expressar. E aí o que acontece? Mas você vai se desenvolvendo ao longo da vida, você vai crescendo, só que você vai crescendo torto. Por isso que existe um negócio chamado lindo, maravilhoso, chamado osteopatia, quiropraxia, microfisioterapia, que ajuda a gente o quê? Alinhar de novo, ajuda a gente a alinhar. Então o corpo físico mostra o que está desequilibrado, porque aquilo que a gente não expressou, tá? Então a gente o que não expressou. Uma coisa que é interessante que eu queria colocar pra vocês, eu só vou trazer esse exemplo pra vocês, tá? Eu tenho muito culote na anca, né? Quer dizer, tinha, agora estou me equilibrando. Tinha muito culote, eu sempre odiei esse culote, sempre. Minha mãe tinha, minha irmã tinha, sempre odiei esse culote. E muita gordura, né, nessa parte assim da nada, né, do culote. E aí eu fui estudando a questão da metafísica, né, Escorpião é muito metafísica, e aí eu fui entendendo que tinha uma questão de repressão sexual muito forte na minha mãe, tudo isso com a constelação, mas você vai se autoconstelando, e eu fui trazendo astrologia, fui entendendo, fui trazendo, fui compreendendo. O que acontece? A gordura, ela é uma coisa que protege a gente, né, não é protege? Então, exemplo assim, vamos imaginar que isso aqui é uma gordura, na hora que eu bato no chão, ela é fofinha, então, ou seja, não entra de impacto. Então, uma pessoa que tem muita gordura no seu corpo é uma pessoa que tá falando o que pra você?
eu tô pequeno aqui dentro, eu tô com medo, eu tô me sentindo rejeitado, eu não sei fazer o contato com o mundo, e pra isso o corpo inconscientemente faz uma camadona lá de gordura, porque é uma maneira de proteger, de não entrar em contato. E a gente tem que lembrar daquele desenho lindo do Da Vinci. A gente tem aquele corpo, gente, nosso corpo é aquilo, nosso corpo tem que ter o quê? Tônus muscular. Eu vou fazer um vídeo mais falando sobre isso, tá? A gente tem que ter tônus muscular. E a gente, com a gordura, não dá pra ver o tônus. Dá pra ver o tônus? Não, porque eu tô protegendo. Porque eu não quero o quê? Enxergar. Então o que acontece? Eu fui entender que, na verdade, essa grande camada de gordura que tinha aqui na bunda, né, no culote, era o quê? Pra que não pudesse desenvolver a sexualidade. Então, ou seja, eu entendi isso e vamos trabalhar aí pra gente eliminar essa gordura. Então, a gordura também fala de tristeza, fala de insatisfações também com essa área. E a gente vai eliminando isso. E vou falar pra vocês, é fantástico que faz uma lógica e as coisas realmente acontecem. Então, eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo de hoje, né? Hoje gravando aqui num domingo, às 8 horas da manhã, porque eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar a informação. Compartilhar a informação não tem tempo, não tem dia, né? Às vezes essa informação precisa vir como caráter de urgência para alguém que está assistindo. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!